Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimentar o anterior Diretor-Geral da Reinserção e Serviços Prisionais, o Dr. Rui Abrunhosa Gonçalves, e também o Sr. Subdiretor, o Dr. Pedro Veiga Santos, e permita-me, sem qualquer ironia, fazer aqui uma referência àquilo que aqui fez, que por vezes não é muito habitual, mas digo mesmo sem qualquer ironia. Eu acho que nós na vida fazemos coisas bem feitas e coisas mal feitas, e assumir os erros, sinceramente, desta forma pública, é uma qualidade. Não obstante o que sucedeu, eu julgo que é uma qualidade e é também um contributo, digamos, para a maturidade democrática que se deseja. Bom, em relação a esta questão, eu penso que o único facto assente que não é controvertido, digamos assim, é que existe neste momento uma falta de sintonia, eu não vou dizer absoluta, mas bastante profunda, entre aquilo que é o discurso da Direção-Geral e aquilo que é o discurso dos sindicatos do Corpo dos Guardas Prisionais. Porque se, por um lado, nós ontem estivemos aqui a ouvir dois representantes sindicais aludir a um conjunto de razões que consubstanciam os problemas do sistema prisional, a verdade é que, pelo menos até ao momento, as informações que vocês nos transmitiram são, digamos, distintas, ou pelo menos diferentes. Ora bem, os sindicatos afirmam que a situação dos estabelecimentos prisionais é calamitosa, que tem várias necessidades já identificadas, e aqui a falta de guardas prisionais é um argumento comum tanto à Direção-Geral como aos sindicatos, e falam também da falta ou mau funcionamento dos sistemas de segurança e vigilância, e aqui entra também a questão da sede e a questão das torres. E dizem mais, dizem que era provável que uma fuga ocorresse. Aliás, há uma expressão que já foi utilizada várias vezes por um dirigente sindical, em que se referiu este caso como a crónica de uma fuga anunciada, dizendo que não havia surpresa rigorosamente nenhuma. Ora, se nós puxarmos a fita do tempo atrás, nós podemos concluir que em 2023, no ano passado, evadiram-se 9 reclusos e destes 9, 7 foram intramuros. E se formos às estatísticas desde 2009, verificamos que houve 157 reclusos que se evadiram e 98 intramuros, o que significa que estas fugas, sejam através de escadote, sejam através de torres de vigilância, são, digamos, aquelas que na estatística prevalecem. E, portanto, a pergunta que se coloca, e a primeira, é, sabendo destes números, pelo menos quanto à estatística, independentemente do diagnóstico, que medidas foram tomadas pela Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. Depois, nesse sábado, no dia 7 de setembro, no estabelecimento prisional de Val dos Judeus, estavam os 33 guardas prisionais, portanto, divididos pelos tais 2 turnos de 15 guardas prisionais. E o que é alegado pela Direção-Geral é que esse número era até ligeiramente acima do recomendado e que, portanto, não terá sido a falta de guardas prisionais no estabelecimento de Val dos Judeus que terá motivado ou facilitado a fuga. Recordamos também que esta fuga demorou 6 minutos, entre o momento em que os 3 primeiros reclusos aparecem no parque e depois acabam por se evadir. E também, pela informação pública que foi disponibilizada, o sistema de videovigilância estava operacional e a funcionar. Então a pergunta que se impõe é esta, então o que é que falhou? Independentemente das investigações, pela experiência que têm, pelo conhecimento que nos podem transmitir nesta fase, então o que é que falhou? Que esta é a pergunta do $1 milhão. Ora, os sindicatos referem também, ao contrário que aqui disseram, que a falta de guardas conduziu à desativação e demolição das torres de vigilância e que, se estivessem em funcionamento, a fuga não teria ocorrido através dos muros do estabelecimento prisional. A questão que aqui se coloca, esta afirmação corresponde à realidade? A torre foi desativada porque eventualmente estava em estado de apodrecimento e não tinha nenhum tipo de utilidade, ou, pelo contrário, foi desativada porque havia falta de guardas prisionais e foi uma opção da própria Direção-Geral. Depois, é preciso também dizer o seguinte, provavelmente antecipando-me algumas das perguntas que irão ser feitas. Foi o Sr. Diretor-Geral que informou a Sra. Ministra da Justiça? Se sim, a que horas? Segunda questão, a Sra. Ministra da Justiça, nesse mesmo sábado, tomou diligências, que seja do seu conhecimento,
esteve em articulação consigo e com outras entidades no sentido de tentar, digamos, não resolver esta situação, porque não era resolúvel, mas tomar todas as diligências que se impunham? Queria também colocar aqui uma outra questão que também foi suscitada agora mesmo, no final, pelo Sr. Diretor-Geral. A abertura de novo concurso para guardas prisionais foi aberta em agosto, autorizada em setembro, 225 guardas prisionais. O Sr. Diretor-Geral diz que tomou posse no dia 3 de agosto de 2022 e que das primeiras coisas que fez foi anunciar que eram necessárias guardas prisionais. Mas a verdade é que desde lá até setembro não abriu nenhum procedimento concursal. Foi porque a tutela não o quis, foi porque a Direção-Geral entendeu que não era uma prioridade. Eu agora fiquei aqui um bocadinho confundido e pedia que pudesse esclarecer. Por outro lado, atendendo às necessidades, só mesmo para terminar, Sra. Presidente, muito obrigado, só duas questões mesmo para terminar, telegráficas. Há números aqui que são dispares. A Direção-Geral diz que faltam 1000 guardas prisionais, os sindicatos dizem que faltam 1500, são mais 50%. Onde é que está, digamos, a necessidade? Por outro lado, e mesmo para terminar, há um relatório de 2017 que traça um plano, digamos, relativamente ao sistema prisional. No momento em que exerceu funções, e não esteve desde 2017, que medidas é que foram tomadas, nomeadamente desde 2022 até ter saído, de aplicação verdadeira desse plano? Muito obrigada, Sr. Deputado. Muito obrigado.